Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus. Quem foi Mateus? Vemos muito neste Evangelho a palavra reino dos céus. Mateus, quando escreveu, cremos que em sua mente havia vontade de apresentar Jesus aos judeus como o Filho de Deus, o Messias, o prometido, um rei esperado pelo seu povo. Este Evangelho não menciona o seu autor, mas segundo os autores primitivos do começo da criação da igreja, se refere ao apóstolo Mateus com que Jesus o escolheu. Muito se deixa a desejar de Mateus. Sabemos que era chamado de Levi. Seu nome é mencionado nas quatro listas dos 12, em Mateus 10:3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 e Atos 1:13. Faz-se uma menção quando é chamado para seguir Jesus, em Mateus 9, do 9 ao 13, e em Marcos do 2 ao 14 e 17, e em Lucas 5, 27 e 32. Temos a única referência de Mateus como um publicano, cobradores de impostos de Roma, visto que naquele tempo, como ordinários e extorquiadores, eram sempre desprezados. No livro de Lucas há uma informação de que Mateus deu um grande banquete a Jesus e que depois deixou tudo para segui-lo. Mas ele mesmo em seu livro nem traz este feito. Nos sentíamos muito gratos por este livro ser escrito por esta pessoa. Talvez um dos livros mais lidos em todo o mundo. Segundo os teólogos, há uma tradição de que Mateus pregou na Palestina por alguns anos. E anos mais tarde, talvez pelo ano de 60 depois de Cristo, tenha escrito este evangelho e apresentado ele em hebraico, onde mais tarde passou para o grego. Andou com Jesus por mais de 2 anos e meio e assim assimilou a todo o ocorrido. Era um homem letrado para se ter essa posição. Certamente sabia muito escrever, inteligente em matemática, e audacioso em suas conquistas. Alguns teólogos citam que ele copiou o Evangelho de Marcos, mas esta história é totalmente absurda, pois sequer nada cita que Marcos realmente conheceu a Jesus, tanto na teologia como na geografia e tempo. Então por que Mateus havia de copiar, se ele mesmo era uma testemunha viva da época e com seus próprios olhos viram ocorrer? Sabemos que ele era inteligente, talvez o maior de todos, um excelente professor, muito talentoso e obediente à palavra de Jesus e seus ensinamentos. Seu evangelho, livro, registra as próprias palavras saídas da boca do mestre. Ele mesmo cita: "Não me chamais de mestre, porque um só é o nosso mestre, que é Cristo. Porém o maior de todos vós será vosso servo. E que a si se exaltar será humilhado." Mateus 23, 10, 12. O primeiro testemunho de seu evangelho, irmãos, se dá de uma publicação feita 130 depois de Cristo por Papias, bispo de Hierápolis. Comentou-se que Mateus organizou ou colecionou as palavras do próprio evangelho de Mateus. Mas o que sabemos de Mateus? Sabemos que ele foi muito bem preparado por Deus, através do Espírito Santo, para descrever com peculiar inspiração este evangelho. Mateus ele era judeu e seu nome hebraico, mas vários companheiros o chamavam de Levi. Tanto Marcos como Lucas o descreve como Levi. Marcos 2,14, Lucas 5, 27 e 29. Mas o que viu Jesus em Mateus para que o escolhesse? Jesus conhece até seus pensamentos. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece a sua mente. Jesus sabia da grandeza de Mateus e quando chamou a sua voz, o trouxe para si. Mateus 9:9. Segue-me. E ele levantou e o seguiu. Em Marcos e em Lucas, sabemos sobre o banquete a Jesus, no qual, irmãos, os seus amigos o apontaram e também a Jesus. Mas a palavra em Apocalipse 3:20 nos diz que eis que estou à porta e bato.
Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei e farei morada. Mateus abriu a porta da sua casa para receber Jesus, tanto a porta da sua casa material como a espiritual. Eu quero dizer que Zaqueu também era coletor e necessitou de conhecer Jesus. A Galileia naquele tempo era governada por Herodes Antipas, sob a autoridade de Roma. E ali, Herodes era o responsável pelos impostos. E Mateus fazia parte desses homens cobradores. Mas como Mateus poderia conhecer a Jesus? Será que Pedro ou outro discípulo o havia falado? Os publicanos não eram uma classe que se dava bem com a sociedade judaica. Sua presença na sinagoga não era muito aceitável. Assim, os publicanos não tinham muita afeição no interesse da lei e adoração do Deus de Israel. Colocavam seus corações nas riquezas e não nos espirituais. Mas assim o mestre se apresenta a ele e o faz converter seu coração e o convence a conhecer um pouco mais de sua vida. E Mateus tanto se afeiçoou que chegou ao alto patamar do Senhor. E o Senhor, irmãos, assim o torna o escolhido. E Jesus se revela todo o seu amor a Mateus. Aleluias.